de honorários mínimos. E, então, nós não temos uma tabela, não podemos ter uma tabela de honorários mínimos. Podemos ter, sim, uma tabela de honorários referenciais, mas que não tenha a fiscalização e nem penalização se a tabela não for praticada. É lógico que há questões éticas envolvidas e tudo mais, mas não há possibilidade do Conselho penalizar aquele profissional que estiver praticando valores abaixo daquela tabela referencial. Não há, entre todas as tabelas que eu já vi, e são várias, de honorários para avaliações, eu não encontrei nenhuma que traduza realmente um valor que seja aplicável para todo tipo de avaliação e todo tipo de valor avaliado. Em primeiro lugar, nunca devemos apresentar para o cliente uma tabela, uma proposta de honorários com um valor percentual sobre o valor avaliado. Isso vai dar ao cliente sempre a impressão de que o avaliador irá sobreavaliar, aumentar o valor da avaliação para poder receber honorários mais significativos. Então, os honorários devem ser apresentados em valores fixos. Quando se faz isso em processo judicial, se apresenta proposta de honorários que tem que ser apreciada pelas partes e homologada pelo juiz, Isso. A importância de se justificar os honorários. Há muita contestação, impugnação de valores, às vezes com razão, outras vezes por razões meramente protelatórias, porque a parte não tem interesse que o processo ande, então faz uma impugnação de valor, de honorários, para ganhar tempo, porque até que vão todas as intimações, intimar o perito para se manifestar, etc. Com isso, às vezes, chega a ganhar mais de um ano procrastinando o processo. Exato. Então, essa justificativa de honorários deve ser feita sempre com base em tempo despendido. Se imaginar quanto tempo vai se gastar para elaborar aquela avaliação. Considere, se for judicial, considere também o tempo necessário para estudar o processo, se o processo for físico, para ir até o fórum, retirar o processo, fazer carga, analisá-lo, depois ir ao fórum, devolver o processo, realizar as diligências, se for judicial, não esquecendo de avisar com 5 dias de antecedência os assistentes técnicos das diligências para que não haja nulidade. Enfim, todos esses trabalhos. Depois, no caso de judicial, ainda tem a participação em audiências, caso seja convocado para tal, intimado, e assim por diante. Então, existe, no caso dos processos judiciais, como uma avaliação como perito judicial, existe muito mais dispêndio de tempo. Mas quando for extrajudicial, igualmente ele vai ter o tempo de realizar as vistorias no imóvel, escolher, levantar os imóveis que servirão de comparação para constituir a amostra, essa pesquisa de mercado dos imóveis da região, imóveis o mais semelhantes possível ao imóvel que está sendo avaliado, depois o tempo de elaboração do laudo, né? E, finalmente, a entrega do trabalho, do parecer técnico de avaliação mercadológica. Eu falei laudo quando é judicial, quando o avaliador está no processo como perito judicial, o trabalho dele não é um parecer técnico de avaliação mercadológica, não será um laudo inicial de avaliação, porque assim determina o próprio Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, o CPC, quando vira o laudo, tem um código, né? Tem um artigo dele, né, do CPC, que permite que ele transforme em laudo. O CPC trata todo o tempo de laudo pericial, laudo é entregue. Trata sempre de laudo. Então, o produto do trabalho do perito é um laudo. E seja ele engenheiro, seja ele corretor de imóveis ou em outros tipos de perícias, em outras profissões
Também, concluindo, então, no momento que nós tivermos as horas que vão ser despendidas, a minha receita é considerando a hora técnica a R$ 300. Então, multiplica as horas que vão ser despendidas por R$ 300 e você terá o valor dos honorários. É interessante esse exemplo que você falou. Eu, aqui na curiosidade, eu já fiz um processo e eu abri. E a dica, corretor, acompanhe, que quando vai fazer a proposta, não é simplesmente dizer quanto eu cobro. Existe todo um detalhe. Exemplo, eu tive que preencher uma planilha onde eu coloquei o planejamento da avaliação, vai levar 72 horas, pesquisa documental, 72 horas, elaboração do laudo, 120 horas, total de horas, 264. Com o valor encontrado, eu até estou meio assustado pelo preço que você cobrou e pelo preço que eu cobrei. Então, eu estou vendo que eu realmente estou lá atrás. Eu ainda tenho muito que aprender contigo para poder chegar nesse valor aí. Muito bacana, esse valor dos R$ 300. E esse detalhe é preciso ser colocado, porque aqui, quando eu mandei essa proposta, Bassado, foi interessante. Foi aprovado automaticamente, assim, foi bem rápido das partes, né? Eles perceberam que existia ali, pô, a gente está trabalhando com um profissional, já colocou tudo direitinho. E o lance do prazo, né? Tem que ser entregue dentro do prazo. Ô Barcelos, o que é que está acontecendo hoje? Tem muitos profissionais, eu gostaria da tua opinião, eu já ouvi no Brasil, eu corro bastante o Brasil, alguns profissionais observando que a avaliação está sendo banalizada, ou seja, alguns profissionais não estão cobrando como deveria ou não estão praticando o que deveria. O que você tem a falar sobre isso? Na verdade existem profissionais, e isso não é em todas as profissões, há profissionais que não são éticos e que mergulham no preço para pegar o serviço, depois fazem uma porcaria, e isso só está desmerecendo a nossa profissão e desacreditando no trabalho avaliatório do corretor de imóveis. Quer dizer, afeta todos nós, profissionais que agem dessa forma. Então, sempre há as pessoas assim também nas vendas, existem profissionais que na intermediação aceitam comissões também que são aviltantes. E com isso tiram, às vezes, a oportunidade de outros que poderiam estar fazendo um trabalho muito melhor, mas o cliente vai pelo preço menor, às vezes ele vai fazer uma venda mal feita, vai ter problemas, ou vai ficar muito tempo sem conseguir vender o seu imóvel. Então, existe em todas as profissões, existe para os maus profissionais. De um modo geral, os corretores têm cobrado razoavelmente bem as suas avaliações. São poucos, felizmente, que aviltam o valor dos honorários. Isso. Barcelos, eu gostaria aqui, só dar um tempinho, se você quiser beber uma água aí, confirmar a presença aqui, Marcelo Oliveira, que é o coordenador da fiscalização aqui de Pernambuco. Quem também está acompanhando a gente é Marcos, diretor pedagógico aí do Mato Grosso. Marcos, o nome dele é Biancardini. Marcos Biancardini, sim. Pronto. Nosso colega aqui. Nilson Araújo, também lá da Bahia, está acompanhando a gente, Alexandre. Então, a gente o pessoal aí. Marcos, bacana. Essa semana fez uma live aí com o presidente Benedito, né? E a visualização bombou, foi ótima aí a presença do presidente dentro da live junto com o Marcos. Foi ótimo. Eu acompanhei essa live de vocês. Ok? Tem uma pergunta aqui, Barcelos, que um corretor está falando sobre tabela, né? Eu atuo em Pernambuco, posso usar uma tabela referencial de outro estado como argumento? Ele fez essa pergunta. Qual é a pergunta mesmo? Se eu atuo em Pernambuco e se posso utilizar uma tabela referencial de outro estado. Tá. Nós estávamos falando de tabela. Isso. Eu não estou aconselhando usar tabela referencial para avaliação. As tabelas de avaliação, como eu disse, são muito variadas e então eu não vejo assim muita utilidade na aplicação das tabelas. Eu já vi tabelas que terminam por aplicando, você fica às vezes com um valor muito abaixo,
muito baixo, ou às vezes até Muito um alto. valor alto demais. Então, aplicar tabela que fala em número, em percentual, coisa assim, eu não acho interessante para o caso das avaliações. Sugiro que faça sempre, como eu falei, pelo tempo despendido. Me corrija se eu estiver errado. Acredito que o corretor, que ele trabalha com essa área da avaliação de perícia, ele tem que criar a sua persona, ele tem que saber o tempo que ele precisa, tem que valorizar o seu tempo de trabalho, justificar na hora da contratação dos serviços e segurar. E acompanhar também os concorrentes. Se ele não acompanhar os concorrentes, ver o trabalho e sempre buscar a melhoria contínua. Porque, como você falou no início, se a pessoa padroniza um PETAM e fica só naquilo, não atualiza, não vê as informações, não vê um formato, é sempre aquela mesma coisa, acaba caindo no automático e você perde. E hoje a avaliação, como você vem acompanhando aí, faz viagens internacionais, eu gostaria que você falasse um pouquinho como é vista a avaliação, já que você falou aqui um pouco do Brasil, como é vista também lá fora. Sim. A avaliação, primeiro falando da nossa aqui, como eu disse, vamos sempre buscar fazer as propostas em termos de tempo despendido, ver o tempo que vai gastar. Quando for judicial, o juiz normalmente dá um prazo para entrega do laudo, normalmente de 30 dias. E se antes de chegar ao final do prazo, o perito vê que não vai ter condições de entregar o prazo o laudo dentro do prazo, ele deve fazer uma petição ao juiz solicitando uma prorrogação de prazo, justificando, e o juiz certamente vai conceder. Com relação a avaliações fora do nosso país, é muito semelhante às nossas avaliações aqui. E só uma diferença básica é que aqui nós temos as normas dadas pela BNT e as normas dadas pela Resolução 1066 do COFES, que tratam do PTAM. E existem também normas internacionais, que são as normas do IVSC, e International Valuation Standards Committee. E essas normas, elas são válidas para avaliações no mundo inteiro. Eu tenho feito fiz avaliações, por exemplo, mesmo no Brasil, em Manaus, de uma indústria, mas avaliação feita para uma empresa de consultoria de Hong Kong, que estava fazendo uma auditoria nessa indústria, nessa empresa. E essa avaliação teve que ser feita de acordo com as normas do IVSC, que são normas internacionais. E foi assim, isso foi em 2007, foi o meu primeiro contato com as normas internacionais. São muito semelhantes às nossas. Lá também eles têm o método evolutivo que nós usamos aqui para determinar o valor potencial do imóvel. Isso. Eles lá também têm, e chama-se High and Best Use, quer dizer, o uso melhor e mais alto. Ou seja, seria a maior viabilidade de uso do imóvel e que vai lhe dar o melhor valor. Então, são coisas tudo muito semelhante às nossas normas aqui. Com um detalhe, lá eles nem falam em uso de estatística inferencial, isso tudo é criação brasileira aqui, principalmente pelos engenheiros que fazem parte da BNT, para engessar a coisa e deixar os corretores que não têm isso na sua formação fora de poder atender aquelas especificações da BNT. Ô Bacério, o Marcão perguntou aí quanto tempo levou essa avaliação. O Marcão perguntou aí, que você fez. A avaliação de Manaus? Essa avaliação que você falou aí, que precisou utilizar essas técnicas. Essa avaliação que foi feita em Manaus, ela foi feita em 2007, mas o honorário foi em dólar. E ela foi paga em dólar cash. E o tempo que durou? Eu acho que na época
Não, durou... Foi uma semana, eu trabalhei uma já. semana lá. Pronto. É. Uma semana. Marcão, uma semana e em dólar. Olha o detalhe aí.